Muito bem, chegamos agora à nossa última aula da disciplina aqui de doutrinas da EBED, da PIB Floripa. A gente chegou aqui depois de 12 semanas, né? Nossa 13ª semana de aula, são 13 gravações que você tem disponível já no nosso canal da igreja, onde a gente abordou em cada aula um tema específico, inicialmente falando sobre a importância, a finalidade de estudar a doutrina, porque que é relevante para a nossa vida. E nas últimas aulas, na segunda parte da matéria, a gente trabalhou 5 das principais doutrinas que são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso testemunho, para compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Hoje é uma aula mais para resumir esse material, resumir não, na verdade só trazer de volta o que a gente abordou em cada uma dessas semanas de gravação. E no link aqui que vai ficar disponível na descrição do vídeo, vai estar aqui o material onde você pode baixar todas as aulas e também os vídeos, além no canal do YouTube da igreja, os vídeos também vão ficar disponíveis no mesmo link, caso você queira baixar para ver de forma offline também. Então, preparei um material bem sucinto para a gente conversar agora e vou deixar aqui o meu vídeo novamente num formatinho menor aqui para que a gente acompanhe. Então, a gente trabalhou, né, nessas 12 semanas de aula, a gente trabalhou dois materiais, né, um material da igreja, que são as apostilas de doutrinas 1 e 2 da PIB Floripa. Esse material também está disponível no link da descrição do vídeo. Esse material é um material clássico, é um material que a igreja já apresenta há bastante tempo. E nesse ano, nessa abordagem que a gente fez com a temática Doutrina para Quê, eu utilizei muito o livro aqui de Sã Doutrina, da Nove Marcas. E esse livro, ele que embasou as primeiras aulas, as aulas onde a gente, a cada semana, foi entendendo por que estudar, por que se aprofundar no conhecimento das doutrinas é importante, e tem uma finalidade específica, ou várias finalidades específicas, não só a base do conhecimento. Então, gosto, né, nas aulas, trazer frases relacionadas. Então, a frase que eu trouxe logo lá na primeira aula que a gente deu, a gente trouxe essa frase, e essa frase tem a ver também com quem acompanhou todas as aulas, ou boa parte dessas aulas. E eu acredito que ela é uma frase que serve como um aprendizado para a vida toda, né? Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. A frase de C.S. Lewis. Então, tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente faz, um conhecimento que a gente busca aprender, uma decisão que a gente toma na nossa vida, alguma coisa relacionada à nossa família, tudo que a gente faz transforma a nossa essência em outra coisa. E essa outra coisa é um pouco diferente daquilo que a gente era antes de fazer uma opção. Então, essa aula, essa disciplina, ela serviu para mim e eu espero que tenha servido também para você a entender que a opção de se aprofundar um pouquinho mais no estudo da palavra, conhecer melhor as doutrinas, ter um resumo, né? A gente entendeu, estudou que doutrina é um resumo daquilo que é um resumo, alguma coisa sintética de um conhecimento mais profundo da palavra. Então, a Bíblia conforme as suas palavras, vamos colocar assim, seria as doutrinas, né? As doutrinas que a gente estudou e as doutrinas que estão contidas na palavra. Então, buscar, estudar, eu inclusive, quando a gente
começou essa jornada, lendo o livro mais uma vez para fazer essa abordagem na aula, no material, compilar no material. Eu vi o quão importante é a gente ter essa paixão pelo estudo da palavra, essa paixão por entender um pouquinho mais dos conhecimentos que a gente tem à nossa mão, à nossa disposição, e como esses conhecimentos que já foram aplicados ao longo da minha vida e provavelmente ao longo da sua vida também, já transformaram você em alguma coisa diferente do que você era antes. Como transformou a minha vida numa coisa diferente do que eu era antes também. Então, é muito precioso a gente entender e entender que tudo que a gente faz é uma opção e essa opção ela vai transformar a nossa vida e essa transformação pode ser uma transformação para melhor. E quando a gente está buscando o discipulado, está buscando ser um discípulo de Jesus, todo dia é um passo além, uma transformação além daquilo que a gente era, buscando chegar nesse objetivo final, que é ser parecido com Jesus, cada vez mais parecido com Jesus. E essa seja uma opção para a minha vida e para a sua vida, até o dia que Jesus voltar. E aí a gente, com um novo corpo incorruptível, junto com Jesus, numa festa maravilhosa que a gente vai fazer na ceia junto com Ele. E eu acredito nisso e acredito que terei a companhia de muitos, 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 muitos. Durante as aulas, então, o que a gente trouxe? Eu vou falar um pouquinho de cada aula e aí a gente vai caminhar para o final dessa gravação, desse vídeo de hoje. É uma, uma, só um resumo mesmo, né, das aulas que a gente fez. E eu pego o primeiro slide lá no começo da disciplina, onde na primeira aula, a gente falou de uma introdução, né, que a gente estudou. A gente viu que doutrina ela serve para a nossa vida, serve para a nossa vida na igreja e ela nos ajuda muito numa compreensão de alegria, de uma vida de contentamento, de uma vida de felicidade. Compreender a Deus, o Deus descrito na Bíblia, compreender Jesus ou entender como que Jesus transformou a vida de muitas pessoas ao longo do seu ministério e de todos nós ao concluir a obra na cruz, a gente tem muitos motivos para se alegrar. E nessa primeira aula foi uma introdução que a gente fez e essa introdução ela serviu para a gente entender que doutrina está em toda parte, e doutrina serve para tudo. E a gente, a partir dessa primeira aula, a gente começou a falar um pouquinho mais profundamente sobre alguns outros itens, né, alguns outros pontos. Na segunda aula, que está aqui, ó, a gente pegou muito da doutrina da Bíblia. Foi uma aula compilada de doutrina da Bíblia, mas numa abordagem um pouquinho mais discorrida, assim, um pouquinho mais suave, da gente entender como que a doutrina é importante para a leitura da Bíblia e para o ensino. Então, como que entender a doutrina? A gente falou de alguns parâmetros que existem. Por exemplo, a gente falou muito de quanto mais um atleta, por exemplo, a gente que gravou essas aulas no meio das Olimpíadas, né, pegou o período de Olimpíadas, um período que eu particularmente gosto bastante. E muitos atletas são campeões, talvez a maioria, talvez todos, que são campeões e medalhistas. Aquela medalha, aquele pódio, não é fruto de uma sorte, não é fruto de um acaso, de alguma coisa relacionada a, a, assim, a qualquer outra coisa que não seja relacionada a treino é mentira. Está sempre relacionado com treino, muito treinamento. Então, a gente trouxe nessa segunda aula, trouxe um exemplo no basquete de um atleta, né, um atleta que é um recordista olímpico, que é o Oscar, e ele só ia embora quando ele completava, era 30 cestas de três.
Quando ele fazia 30 cestas de 3 seguidas, ele ia embora para casa, finalizava o treino. E tinha dias que ele não conseguia fazer isso rápido, demorava muito para fazer. Mas ele só ia embora quando concluía isso. A leitura da Bíblia é isso também. A paixão pela doutrina, ela começa por uma leitura da Bíblia, o jeito que você lê a Bíblia, e quanto mais você lê, melhor você vai ser treinado para entender a palavra, você vai conseguir interpretar melhor a palavra e também você vai conseguir ensinar melhor a palavra. Então, doutrina existe para a leitura da Bíblia porque é essa doutrina que vai fazer com que a gente entenda o que a gente está lendo. A gente vai conseguir entender é, coisas relacionadas à salvação, coisas relacionadas a pecado, a Jesus, a Deus, a tudo. Todas as compreensões que a gente tem de uma ética cristã, estão ali na Bíblia, estão ali bem expressas na palavra. E na segunda aula a gente trouxe algumas formas, inclusive no material vai ter um guia que o autor traz de como que a gente deve ler, ou como que a gente deve começar a fazer uma leitura da Bíblia. E é um guia interessante, é um dos guias que eu gostei bastante de ter aprendido e até compartilhei já com algumas pessoas. Na terceira aula a gente falou sobre uma doutrina que existe para a santidade. Então, como que a doutrina nos ajuda a entender a santidade e viver em santidade. Então, aqui a gente vai falar muito sobre a santidade de Deus e o que Deus espera de nós. Essa aula aqui é uma aula onde a gente eh, trouxe para um campo mais prático o que é a santidade e como que é viver em santidade. Na quarta aula a gente falou sobre o amor, como a doutrina nos revela e nos motiva a viver em amor. Aí outra característica de Deus, que é o amor, ela é trazida nessa aula e aí a gente aplica ela na nossa vida e entende qual é o amor que Deus tem por nós e qual é a expectativa desse amor entre nós, entre as pessoas que vivem conosco e entre as pessoas que vão ter você como Jesus na vida delas, vão ter a mim como Jesus na vida delas. Porque esse amor só vem de Deus e esse amor em Deus, ele é compartilhado com outras pessoas e somos nós as pessoas que as ferramentas de Deus para expandir esse amor no mundo todo. Na aula a gente falou sobre a unidade, então a doutrina que existe para a unidade, e aí a gente entendeu como que a gente faz parte de um todo do corpo de Cristo, o que é importante a gente buscar viver com unidade, viver como um só, em tempos tão sombrios que a gente tem vivido como sociedade, como Brasil, onde há muitos anos já, praticamente aí quase 10 anos, a gente tem vivido um clima extremamente tenso no país, uma polarização infernal, uma polarização que está vindo direto do inferno para atrapalhar nossas vidas, separar pessoas, famílias e dividir igrejas por conta de homens, por conta de ideologias políticas. E isso é muito triste. Aqui nessa quinta aula que a gente deu na quinta semana, quando a gente falou de unidade, a gente trouxe, eu tentei buscar, deixar até com algumas ilustrações, como é importante a gente esquecer as diferenças e se concentrar naquilo que a gente tem de igual, que é o Espírito Santo em nosso coração. Enquanto a gente estiver vivendo com outras coisas que não há Cristo no centro da nossa vida e que não Cristo, aquela pessoa que nos une dentro de uma sociedade diferente, pensa diferente, mas o fato de pensar diferente não deveria provocar tamanha desunião, desestruturação e essa falta de unidade que destruiu já boa parte de famílias e boa parte de igrejas por conta dessa ausência de amor e essa ausência de Cristo como centro da vida das pessoas. A gente falou muito sobre unidade e essa é uma das aulas mais importantes que a gente
trouxe ao longo dessa disciplina. Depois a gente falou da doutrina que existe para adoração. Aí a gente entendeu quais são as motivações. Primeiro, o que é adoração, quais são as motivações pela qual a doutrina nos incentiva, nos leva a adorar a Deus e como que a gente deve fazer isso, como que é feita essa adoração, como que a gente se torna um verdadeiro adorador. E aí é uma das aulas mais leves também que a gente dessa, foi uma das aulas leves que a gente trouxe e eu acredito é, que a adoração é um prêmio que a gente recebe quando a gente conhece mais a quem a gente adora. E para conhecer mais a quem a gente adora, a gente tem que viver e buscar conhecimento do que está escrito sobre ele na palavra. E na última aula, na aula 7, na última aula que a gente trouxe a temática da finalidade, por quê, doutrina para quê, a gente falou do testemunho. Doutrina existe para o testemunho. Então, como a doutrina prepara a nossa vida para que a gente testemunhe, para que a gente passe para frente aquilo que a gente tem no nosso coração. Como que a gente vive uma vida de evangelização contínua, onde a gente vai ficar o tempo todo compartilhando a nossa fé e o que a gente conhece de doutrina. E isso aí a gente vai fazer de forma natural quanto mais você praticar. Quanto mais você praticar, melhor você vai fazer, mais segurança você vai ter em compartilhar e mais conhecimento você mesmo vai ter quando você estiver fazendo uma conversa de discipulado, uma conversa de amizade, uma conversa na família, uma conversa com teus filhos, tudo que você fizer e você vai fazer com o conhecimento profundo de uma doutrina, você vai fazer e vai conseguir dar um bom testemunho do teu conhecimento e, consequentemente, a tua vida, a prática da tua vida vai refletir naquilo que você conhece. Então, você sempre vai viver de acordo com aquilo que você confia, daquilo que você sabe. Lógico que você pode saber muito, muitos, infelizmente, têm um baita de um conhecimento teológico, conhecem tudo de doutrina, mas a vida na prática não é uma vida que reflete esse conhecimento. É uma vida puramente, vamos colocar teológica, mas ela é puramente científica, vamos colocar assim. Não tem prática nenhuma. Tem muito conhecimento, mas você não vê esse conhecimento na prática. Aqui a gente viu, desde a primeira aula, que a doutrina, principalmente, existe para que você pratique. Conhecer é importantíssimo e praticar é fundamental. Sem a prática da doutrina, a prática do conhecimento, a fé é morta. E a doutrina que existe para o testemunho, ela existe tanto para você conhecer, pregar, falar sobre isso e também viver aquilo que você prega e ser coerente com aquilo que você crê. E depois, da aula 7 em diante, a gente trabalhou algumas doutrinas, aí utilizando as apostilas da PIB. A gente falou na oitava aula sobre Deus, na nona aula sobre Jesus Cristo, na 10ª aula sobre o Espírito Santo. Depois a gente falou sobre o homem. E na última aula a gente falou sobre o pecado, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Aí a gente conclui as doutrinas principais. Nas apostilas você vai verificar que tem mais 3 doutrinas ali que não foram abordadas nas aulas. Na minha visão, são doutrinas também importantes, mas secundárias perante essas que a gente abordou aqui. Então, eu acredito que saber das últimas coisas, por exemplo, que é uma das doutrinas que está lá na apostila, as últimas coisas, né, os últimos acontecimentos, são coisas legais, curiosas, mas eu acredito que a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar com uma vida na esperança que a gente tem em viver com Jesus. Se vai ter um acontecimento antes ou depois, se você quer saber exatamente como vai ser, guarda essa curiosidade. Na minha sugestão, no meu conselho para ti, guarda essa curiosidade. Eu já tive muito essa curiosidade e essa curiosidade ela leva para longe de Deus.
na minha vida levou para longe de Deus. Eu preferi descansar em relação àquilo que eu não sei, aquilo que não está tão claro na palavra, porque não era também da vontade de Deus que fosse totalmente revelado, e por isso eu achei melhor descansar, e depois que eu descansei a minha vida nisso, eu comecei a viver com alegria e a esperança de encontrar Jesus. E só isso basta. Como vai ser? Não sei. Não vai ser bom, porque vindo de Deus, eu tenho certeza que vai ser bom e o melhor para minha vida. Mas está lá no material, tem lá alguns textos, mas eu não trouxe em aula porque eu achei porque a quantidade de aulas ela acabou, né? Ela não teria condição de fazer isso algumas aulas, e outra porque eu acho que algumas doutrinas aleatoriamente estudadas, sem que você tenha conhecimento dessas aqui que a gente trouxe antes, talvez elas só atrapalhem o seu crescimento espiritual. Então é importante estudar, mas eu acho que tem que ter um momento certo na sua vida, na sua maturidade, para que você consiga compreender e não confunda, né, que é o propósito de Deus, não é confundir ninguém. Aí, eu trouxe uma reflexão que eu trouxe em uma das aulas, para a gente caminhar agora para o final dessa aula. É uma reflexão de conhecer, a importância de conhecer o todo. Por que a gente está falando? Por que eu trouxe isso na aula lá atrás e por que eu trago nessa última aula também? Muitas vezes a gente se precipita por não conhecer tudo que a gente está vendo. A gente tem algumas informações soltas e essas informações soltas, elas fazem nossa imaginação compreender uma coisa diferente da realidade. Por que isso acontece? Porque às vezes é, primeiro, a gente não busca mais informações, a gente fica parado nas informações que estão na tela. E em segundo lugar, porque a gente não tem vamos colocar assim, é quando você não tem interesse em buscar mais coisas, você se restringe a uma quantidade de informação, você vai deixar de desfrutar aquilo que realmente está ali na sua frente. Por exemplo, se você chegasse nesse lugar aqui e tivesse lá um aviso lá na entrada, desse lugar que fica no meio da cidade, animais selvagens, carnívoros e gigantes. Aí, opa, eu vou ter que ir embora. Tô com a minha filha aqui, eu tô com medo. O negócio aí tá meio estranho. Aí você Aí você vai estar indo embora, você encontra um pai e fala, onde você vai? Tô indo embora. Não, ó, pode ir tranquilo ali, os pais deixam as crianças soltas nessa área. Aí você, ué, como assim? Então, o que que é? Os animais são domesticados? Esse que animal que fica aí, eles são selvagens e carnívoros, por que que os pais deixam as crianças soltas? São irresponsáveis esses pais? Aí, não acredita. Aí a mãe dessa pessoa aí que fala pra você, ó, dizem ser divertido e não tem medo de ser atacado. As crianças que vão lá falam que é divertido. Aí você pega essas informações e toma uma decisão. Acho que eu vou embora daqui, acho que o pessoal é meio louco. Mas você- isso aí aconteceu porque você parou numa parte das informações. Que são verdades, mas que você não tenha conhecimento do todo. Conhecer parcialmente as doutrinas é isso. Você tem parcialmente as verdades, você não compreende a palavra como um todo, você não compreende Deus como um todo, você compreende só um pedaço. E o pedaço das informações fazem com que você perca a oportunidade de conhecer coisas maravilhosas e que você tome decisões erradas e até saia com esse conhecimento falando coisas erradas para outras pessoas também. Olha só, o lugar é um zoológico. É o zoológico lá de Pomerode. Então, se você soubesse que era um zoológico antes, se você tivesse conhecimento lá, que cidade que fica isso? Fica em Pomerode. Então, aí
raciocina pelo que foi colocado, deve ser um zoológico. Aí você, é um zoológico de Pomerode. E aí você sabe, então é um lugar legal. Então você deixou de conhecer um lugar legal porque você ficou restrito às informações que você tinha na mão. Conhecer totalmente, quanto mais você conhecer as doutrinas, a palavra de Deus, conhecer a Deus mais profundamente, mais você vai amar esse Deus, mais você vai amar a sua palavra, mais você vai entender o seu propósito no mundo, o que é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isso vai ser apresentado ao longo da palavra. Não vai dar noções de uma vontade, uma coisa, Deus quer que eu faça veterinária ou quer que eu faça medicina. Isso não tá, a resposta não está na palavra. Essa resposta, essa vontade de Deus não está na palavra. Mas provavelmente está na palavra que Deus deseja que você trabalhe, que você tenha integridade, que você constitua uma família, que você ame seu pai, ame sua mãe, que você eduque seus filhos. Está tudo na palavra. Então, o que está na palavra, as doutrinas que estão, conhecimentos que estão na palavra, eles só fazem sentido se você conhecer eles. Não como uma regra. Qual que é a doutrina que vocês seguem aqui na igreja? A doutrina que a gente segue na igreja é a Bíblia. Mas por que que vocês não fazem isso? Está na Bíblia? Está na Bíblia. A gente crê que a gente não faz isso porque está na Bíblia. Mas não é porque está lá na Bíblia, é porque você entende por que está na Bíblia. Por que que Deus revelou aquilo? Isso aí você só vai conseguir entender se você conhecer isso como um todo, não uma parte das informações. Então, essa é a mensagem final que eu trago para você como um incentivo para que você ou volte aqui para pegar as aulas, ou você baixa os materiais que vão ficar disponíveis para você, ou você se interessa em ler esse livro que eu compartilhei nas aulas, ou você principalmente se interesse a ler a palavra, estudar um pouquinho mais cada doutrina e ser uma pessoa não com conhecimento de teologia sistemática para entender perfeitamente as doutrinas, mas que você seja uma pessoa madura, um discípulo de Jesus que traga luz para esse mundo, que expanda o reino de Deus para onde você for. E é esse o propósito da aula de hoje, e é esse o propósito de toda a disciplina, e é esse o propósito da nossa igreja. Então, que essa aula tenha, essa disciplina, essa classe de EBED tenha despertado em você o desejo de conhecer melhor, não todo, no todo que você conseguir, com todo o teu coração, a esse Deus que está descrito na palavra e conhecer cada doutrina que está expressa na Bíblia, onde você vai com certeza ter uma vida melhor e vai levar muitas pessoas a também ter uma vida melhor. Então, eu queria finalizar a nossa disciplina agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade, a oportunidade de trazer, de estudar essa matéria, de estudar de novo, revisitar algumas doutrinas que eu já havia estudado, mas revisitar com mais amor e mais interesse em estudar também. É importante a gente não parar e ter a oportunidade de dar aula, a oportunidade de estudar de novo, para se preparar, para trazer um conteúdo. A gente tem que se preparar e tem que aprender junto. E eu agradeço a Deus a oportunidade de ter me trazido essa matéria para que a gente tenha estudado junto até aqui. Agradeço muito a nossa igreja, a PIB Floripa, por mais uma classe de EBED que eu estou trazendo, que eu estou compartilhando na igreja. Já é a quinta, sexta, acho que é a sexta classe que eu estou conduzindo aqui, fora algumas classes de verão que eu já também trouxe, seja dividindo sala com amigos, seja sozinho, mas sempre trabalhando, servindo a igreja, e é um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a igreja por dar essas oportunidades para a gente. Agradeço também a dedicação de cada aluno que participou, cada aluno que agora vai pegar depois esse conteúdo que está disponível na internet e vai estudar.
Esse conteúdo ele foi gravado pensando em muitas pessoas, pensando em uma pessoa, pensando em toda a igreja, pensando daqui a um ano, pensando daqui a 5 anos. É um conteúdo que fica para abençoar a vida de outras pessoas. E eu tenho a certeza que Deus não mobilizaria uma equipe, não mobilizaria recursos, objetivos para não alcançar a vida de você que está assistindo aqui agora. Então, agradeço a dedicação que cada aluno tem em buscar conhecimento na palavra e buscar conhecimento conosco em qualquer igreja, mas especialmente aqui conosco no nosso Ministério de Ensino da Igreja. E também agradeço a nossa equipe de comunicação, a Yara e o Marcelo, que nos ajudam nessa transmissão de vídeos, organização de material, publicação. São pessoas preciosas que a gente tem no nosso meio, que servem com amor e dedicação para que a gente consiga publicar os conteúdos e consiga trabalhar para que essas mensagens alcancem a vida de muitas pessoas. Estamos vivendo em um tempo ainda de pandemia, um longo tempo, mais de um ano eu pessoalmente sem frequentar pessoalmente, presencialmente a igreja, sofrendo com isso, tendo muita saudade, mas sabendo que o momento vai estar prestes a acabar logo, né? A gente tem essa esperança. Boa parte já da igreja vacinada, eu já tomei uma primeira dose de vacina e eu acredito que em breve a gente vai voltar à normalidade, pelo menos à normalidade de encontros presenciais na igreja. E aí a gente vai ter a oportunidade de recomeçar a nossa caminhada como igreja, fazendo fazendo novas classes de EBED, fazendo o que for necessário para que a gente leve o reino de Deus para a vida de muitas pessoas e discipule cada pessoa com Jesus para levar as pessoas para Jesus com a graça e a bênção do Espírito Santo vivendo em cada um de nós. Eu agradeço a equipe de comunicação que nos ajuda e as pessoas envolvidas da igreja para que essas classes de EBED aconteçam. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, a disciplina de doutrina para quê? E nos vemos numa próxima classe de EBED.